Olá, aqui estamos novamente com a professora doutora Valéria Petri, a professora titular do Departamento de Dermatologia da Escola Paulista de Medicina, atualmente é a Universidade Federal de São Paulo. Hoje nós conversaremos com a doutora Valéria Petri e seus médicos convidados, dermatologistas convidados, sobre uma apresentação de doença chamada discromia da pele. Então, doutora Valéria, por favor, pode nos apresentar os nossos convidados? Mais uma vez, a gente traz aqui os nossos convidados. Desculpe, eu não tenho Covid nem nada, eu estou ótima. É a secura do ar mesmo de São Paulo. Estamos aqui com os nossos convidados, que são o Dr. Celso Lopes, um dos maiores especialistas no tema de hoje, que trata especialmente dos casos de vitiligo, e que hoje vai nos brindar com a sua famosa experiência no assunto. As nossas duas pós-graduandas, Bárbara Barros e Marília Carolina, que prepararam também o assunto, que vai ser abordado com mais profundidade nas aulas do nosso curso. Mas, no momento, nós vamos apresentar alguns poucos casos que vão dar ideia para os senhores do que são as doenças pigmentares da pele, ou as discromias, ou os problemas de manchas que preocupam todo mundo. As pessoas se preocupam com manchas mais claras, mais escuras, têm receio de serem manchas que vão aumentar, ou que vão trazer problemas estéticos maiores, ou que representam algum tipo de risco. Portanto, nós vamos ao nosso assunto. Professor Celso Lopes, há quantos anos o senhor trabalha com vitiligo? Doutora Valéria, é um prazer estar aqui hoje falando sobre esse tema, que a senhora sabe quanto eu gosto. Bom, eu faço dermatologia há mais de 30 anos, né? Cerca de 32 anos. E desde que eu terminei a minha especialização em dermatologia, que eu gostei dessa área de discromia e gostei e me interessei pelo tratamento do vitiligo. Então, desde que eu me entendo por dermatologista, que eu atuo na área do tratamento do vitiligo. Depois eu fui para o mestrado, que tive a honra de ter a senhora como minha orientadora, que foi já nessa área de vitiligo. Depois fui para o doutorado, também na área de vitiligo, na Escola Paulista de Medicina, e desde então foi um mergulho que não teve volta, né? Um mergulho no vitiligo. Atualmente eu praticamente só atuo na área de vitiligo, e atuando apenas na área de vitiligo já há quase 15 anos. Isso, e vamos ver, Marília Carolina, você aí de Minas, também está familiarizada com o assunto. Me diga, quais são as manchas que você considera que são mais frequentes como queixa das pessoas nos consultórios, ou no teu consultório, no seu ambulatório? Eu sei que você trabalha muito, então você deve ver muitos casos aí em Minas. Conta para mim quais são as manchas que você percebe que são mais comuns ou são queixas frequentes? Eu acho que o seu microfone está um pouco baixo. Isso. Vamos ver. Melhor que o Paulo já ajude você aí. Enquanto isso, a Bárbara pode ir pensando no mesmo assunto. Vamos ver se seu microfone tá melhor agora. Carolina vai tentando, tá? Carol, veja aí. Fala, Bárbara. Oi, boa noite a todos. Um prazer estar aqui. As pessoas vão ver qualquer horário, viu, Bárbara? Qualquer horário. Então bom. Isso aí, isso aí. Então, a gente vê muito, assim, principalmente no SUS, né, que é onde eu atuo, eu vejo muito vitiligo, eu atuo também no setor de fototerapia, e a gente vê bastante paciente, assim, com essa queixa, né, principalmente no... Isso, são manchas mais claras ou mais escuras? Que tipo de mancha você vê? Porque vitiligo seria aquela mancha que falta pigmento, né? Isso, que são as manchas brancas, né? As manchas brancas. Algumas pessoas muito famosas
também tiveram, acho que pelo menos um ou outro cantor. Isso deixa o público bastante intrigado, né? Qualquer mancha que aparece, eles querem saber se é vitiligo ou não. E aí, conseguiu, Carolina? Conseguiu já o som? Isso. Vamos tentar, vamos aproveitar o tempo perguntando para o doutor Celso como é a sua experiência com o vitiligo, mas assim, do ponto de vista psicológico. Aí eu acho que são dois lados da moeda, né? Uma questão que é bastante comentada, o quanto um fator emocional é causa para o vitiligo, né? E eu costumo dizer que não é causa, né? Ele pode ser um fator desencadeante. E isso a gente tem que avaliar em cada paciente, porque o vitiligo é complexo, né, doutora Valéria? É uma doença multifatorial, autoimune, mas multifatorial, ou seja, vários fatores envolvidos. E entre esses fatores podemos ter a questão emocional, ou seja, o desencadeamento do vitiligo após um quadro de estresse, após um quadro de ansiedade, após um quadro de depressão, após um trauma como a perda de alguém da família, a perda, um acidente, enfim, isso é o que nós chamamos de gatilhos, né? Então, o vitiligo ele pode ter um gatilho, o fator emocional como um gatilho. O outro lado da moeda seria o surgimento do vitiligo tendo um grande impacto social na vida, né, dessa pessoa, e isso levando a um quadro, então, aí de ansiedade, um quadro de depressão, ou seja, algum distúrbio, algum desequilíbrio em decorrência desse impacto social. Isso a gente vê muito, tá? Tá, ótimo. Então, sobre o vitiligo, tratamento, diagnóstico, característica e tipos de vitiligo, então nós vamos falar na aula de discromias do curso, né? Então as pessoas interessadas se inscrevam no curso e aprendam com o professor Celso Lopes, com a discussão que nós vamos ter, aprendam a identificar o vitiligo e saber como funciona a questão do diagnóstico e do tratamento. Agora eu queria saber, conseguiu, Carolina? Conseguiu? Não. Funcionava antes, Paulo, funcionava antes, mas agora está furado aí, tá? Precisamos descobrir o que está acontecendo. Bárbara, você sabe que outras manchas podem ser confundidas com vitiligo? Existe até mesmo a pitiríase alba, né, que pode ser um diagnóstico, né, diferencial. Isso. Então, seriam aquelas manchas mais claras que não são vitiligo e que preocupam as pessoas que têm nos braços, vocês estão vendo aí, né? Às vezes no rosto das crianças. E essas diferenças é que nós vamos ver na aula de discromias que vai ser dada durante o curso. E é muito importante que vocês que estão nos assistindo saibam que outras manchas são confundidas com o vitiligo e que tem outras causas. Então, aí a doutora Bárbara já falou numa delas, que é a pitiríase alba. Tem alguma outra mancha que pode ser confundida com vitiligo, Celso? Você pode dar uma ideia vaga, porque isso vai ser discutido também na aula e nas mesas redondas que nós vamos fazer no curso. Pode falar. Sim, várias manchas podem ser confundidas com vitiligo, né? No meu dia a dia, assim, eu vejo muita confusão, diagnóstico diferencial com névoa hipocrômico. Seria uma mancha de nascença. Mancha de nascença. Mancha de nascença, né? Congênita, que muitas vezes
Isso, que muitas vezes não identificada, não visualizada pelos pais, né, ao nascimento, e isso é um diagnóstico diferencial. As leucodermias, que nós chamamos as manchas pós-inflamatórias, né, as manchas brancas pós-inflamatórias, ou seja, em algum local onde ocorreu um processo inflamatório, você tem então uma despigmentação da pele, né? Temos também a ptiríase alba, né, que é muito presente nos atópicos, que é esse caso aí que nós estamos vendo, né, que também são manchas que lembram vitiligo. Obviamente, cada uma dessas manchas tem seu aspecto mais característico, e para uma pessoa mais experiente, um dermatologista mais experiente, não é muito problema, mas muitas vezes de diagnóstico difícil. Muitas vezes até para o dermatologista, muitas vezes para mim, às vezes não é fácil. As discromias um grupo de doenças que muitas vezes é difícil a gente chegar a um diagnóstico. Eu diria uma outra também que é muito comum aqui no nosso país, a hipomelanose macular progressiva, que nada mais seria do que umas manchas brancas que acometem muito a região das costas, né, das pessoas, principalmente pessoas de pele mais morena, também muito confundida com vitiligo. Acho que a Bárbara já falou sobre a ptiríase versicolor também. Eu acho que seria isso, doutora Valéria. A leucodermia solar, que são aquelas manchas, né, em formas de gotas que a gente vê muito em braços e pernas, né, que são decorrentes de exposição solar no decorrer da vida. Eu diria que basicamente essas, tá? Isso. Não são poucas, né? Vocês viram aí que essa já é uma amostra da aula, né? Uma amostra grátis da aula que vai ser dada sobre as manchas, e eu acho que é interessante que as pessoas saibam essas diferenças. Não é preciso se tornar especialista, mas seria bom que acompanhassem nessas aulas para saber que existem muitas alterações da pele que têm manchas que são semelhantes entre si, e algumas delas podem ser resolvidas com mais facilidade, né? Já conseguiu, Carol? Olha esse me ouve. Isso. Você, na sua experiência aí em Minas, que tem, acho que um clima também um pouco diferente, e isso varia muito de estado para estado no Brasil, você percebe que existem muitos casos de manchas esbranquiçadas, mas vamos falar de uma outra que é o oposto, manchas escuras no rosto das mulheres, principalmente. Isso aí eu estava reservando para você, viu? Não fala como trata, porque é outro assunto. Eu quero que você diga como aparecem essas manchas, para que as pessoas saibam que existe também o outro lado da moeda, que não é diminuição da cor, mas aumento da cor da pele. Fala aí. Sim, aparece com muita frequência, né? O temido melasma, né? Que as mulheres odeiam, né? Aparece também em homens. Também as efélides, né? Muito frequente. As melanoses senis, né? Vão aparecendo. São as manchas da idade, né? Isso, são as manchas escuras, né? Mais frequentes no consultório. Isso. Então, aí é que tá. Eu acho que o grande segredo da história é perceber por que essas manchas aparecem, como a pele reage em relação ao sol, por exemplo, né? Eu vou dar uma dica. Eu acho incrível que pessoas de cor usem filtro solar, porque elas já têm um filtro natural, né? Então, é assim, a gente vê filtro solar em pessoa negra, não existe isso. Mas por que a pessoa está fazendo isso? Porque ela não quer ter mancha. Espera aí, não é bem assim. Então, isso nós vamos discutir bastante na nossa mesa redonda, na aula e sempre que a gente puder. Nós vamos discutir a questão dos filtros solares, manchas mais escuras, manchas mais claras, como o Dr. Celso vê a questão dos filtros no vitiligo e se existe no vitiligo maior risco de câncer de pele. Eu acho que, de uma maneira geral, a nossa aula de discromias, a aula do curso, vai ter esse interesse, aprofundar o assunto, discutir por que as manchas aparecem e
quais são aquelas que a gente deve ter mais cuidado, aquelas que a gente nem deve se importar, porque também tem isso, né? Tem coisa que não dá para se importar mesmo, não é para levar muito a sério. Porque, veja, nós vivemos num país em que a miscigenação étnica é muito grande. Então, as pessoas têm vários tons de pele e não é possível que todas fiquem absolutamente brancas ou absolutamente negras. Vai haver essa mistura e, em alguns momentos, essa mistura vai ser esteticamente inadequada para quem não quer ter mancha. Então, nós vamos discutir tudo isso na nossa aula. Então, dona Valéria, então o curso completo vai estar no Instituto Carreira e Saúde, www.carreiresaude.med.br. Lá vocês esperam o curso completo de dermatologia e resultado da professora doutora Valéria Petri. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos encerrar nossa transmissão aguardando vocês lá no nosso curso de dermatologia e resultados. Boa noite. Obrigada.